Esta lei regula exclusivamente os direitos dos policiais militares da Polícia Militar do Maranhão. Certo ou errado? Errado. O ato primeiro estabelece que a lei regula a situação, obrigações, direitos, deveres e prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Maranhão. Não apenas os direitos. Os integrantes da Polícia Militar do Maranhão são considerados servidores públicos militares do Estado. Certo ou errado? Certo. De acordo com o artigo 2º, os integrantes da Polícia Militar constituem a categoria de servidores públicos militares do Estado. Os servidores públicos militares encontram-se apenas na situação de atividade. Certo ou errado? Errado. Conforme o artigo 2º, parágrafo 2º, os servidores públicos militares podem estar na ativa ou na inatividade. Os alunos dos cursos de formação de policiais militares são considerados militares da ativa. Certo ou errado? Certo. O artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1º, a linha D, estabelece que os alunos dos cursos de formação de policiais militares são considerados militares da ativa. Os militares reformados podem ser convocados para o serviço ativo. Certo ou errado? Errado. Conforme o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 2, os militares reformados foram dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, não estando sujeitos à convocação. O serviço policial militar compreende apenas atividades relacionadas ao policiamento ostensivo. Certo ou errado? Errado. O artigo 3º estabelece que o serviço policial militar compreende todos os encargos previstos da legislação específica e peculiar, relacionados tanto com o policiamento ostensivo quanto com a preservação da ordem pública. A carreira oficial policial militar é privativa de brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados. Certo ou errado? Errado. De acordo com o artigo 4º, parágrafo 2º, a carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiro nato. A carreira policial militar é privativa dos militares da ativa e inicia-se com o ingresso na Polícia Militar. Certo ou errado? Certo. Conforme o artigo 4º, parágrafo 1º, a carreira policial militar é privativa dos militares da ativa e inicia-se com o ingresso na Polícia Militar, obedecendo à sequência de graus hierárquicos. Os policiais militares podem ser considerados da ativa mesmo quando desempenham atividades em outros órgãos do Estado, desde que previsto em lei ou regulamento. Certo ou errado? Certo. O artigo 6º estabelece que são equivalentes as expressões na ativa, da ativa
em serviço ativo, em serviço na ativa, em atividade ou em atividade policial militar para aqueles que desempenham atividades policiais militares ou consideradas de natureza policial militar em outros órgãos do Estado, quando previstos em lei ou regulamento. A condição jurídica dos servidores públicos militares é definida exclusivamente pelos dispositivos constitucionais. Certo ou errado? Errado. Conforme o artigo 7º, a condição jurídica dos servidores públicos militares é definida pelos dispositivos constitucionais aplicáveis, pela legislação específica, por este estatuto e pelas leis peculiares que lhes outorguem direitos e prerrogativas e lhes imponham deveres e obrigações. O ingresso na Polícia Militar do Maranhão é permitido apenas para brasileiros natos. Certo ou errado? Errado. O artigo 8º estabelece que o ingresso na Polícia Militar do Maranhão é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante a aprovação em concurso público. Para se matricular em cursos de formação de oficiais, sargentos e soldados da Polícia Militar do Maranhão, o candidato deve ter até 30 anos de idade. Certo ou errado? Certo. De acordo com o artigo 9º, inciso 4, para a matrícula nos estabelecimentos de ensino militar destinados à formação de oficiais, sargentos e soldados PM, o candidato deve possuir até a data limite da inscrição a idade máxima de 30 anos. Os candidatos aos cursos de formação da Polícia Militar do Maranhão não precisam realizar exame toxicológico. Certo ou errado? Errado. Conforme o artigo 9º, parágrafo único, é obrigatória a realização do exame toxicológico para os candidatos aos cursos de formação da Polícia Militar do Maranhão, possuindo o mesmo caráter eliminatório. Para ingressar no quadro de oficiais da Polícia Militar do Maranhão, basta realizar o concurso público. Certo ou errado? Errado. Conforme o artigo 10, o ingresso no quadro de oficiais, no posto inicial da carreira, será através do curso de formação de oficiais da Polícia Militar, no qual serão matriculados os candidatos aprovados em concurso público. Errado. Para ingressar no quadro de oficiais de administração ou no quadro de oficiais especialistas, o candidato deve possuir diploma de nível superior reconhecido pelo MEC. Certo ou errado? Certo. O artigo 11, inciso 1, estabelece que, para ingresso no quadro de oficiais de administração e de oficiais especialistas, o candidato deve possuir diploma de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação, MEC. Para ser matriculado no curso de habilitação de oficiais de administração, é necessário ser aprovado em exame de saúde e exame de aptidão física. Certo ou errado? Certo. De acordo com o artigo 11, parágrafo 1º, incisos 2 e 3, para ser matriculado no curso de habilitação de oficiais de administração, é necessário ser considerado apto em exame de saúde e ser aprovado em exame de aptidão física.
Os subtenentes mais antigos na graduação têm prioridade para frequentar o curso de habilitação de oficiais de administração ou o curso de habilitação de oficiais especialistas. Certo ou errado? Certo. O artigo 11, parágrafo 2º, estabelece que, dentre os candidatos considerados habilitados, serão indicados para frequentar os cursos os subtenentes mais antigos na graduação, conforme o número de vagas disponíveis. Os atos que afetam a honra pessoal e o decoro da classe não precisam ser comprovados através do devido processo legal. Certo ou errado? Errado. De acordo com o artigo 11, parágrafo 3º, os atos que afetam a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe devem estar devidamente comprovados através do devido processo legal. Os conceitos profissional e moral dos subtenentes serão analisados pela Comissão de Promoção de Praças PM. Certo ou errado? Certo. Conforme o artigo 11, parágrafo 4º, os conceitos profissional e moral serão apreciados pela Comissão de Promoção de Praças PM por meio do exame da documentação e das informações recebidas. O ingresso no quadro de oficiais de saúde ocorre exclusivamente por concurso público de provas. Certo ou errado? Errado. O artigo 13 estabelece que o ingresso no quadro de oficiais de saúde ocorre mediante concurso público de provas e/ou de provas e títulos, além da aprovação nos exames médico, físico e psicotécnico. Para ingressar no quadro de oficiais de saúde, o candidato deve ter no máximo 35 anos até a data limite da inscrição. Certo ou errado? Certo. De acordo com o artigo 13, parágrafo 1º, o candidato deve possuir, até a data limite da inscrição, a idade máxima de 35 anos, além de preencher os requisitos do artigo 9º, incisos 1, 2, 5 e 4. Os candidatos aprovados para o quadro de oficiais de saúde são nomeados diretamente no posto de primeiro-tenente, sem passar por estágio. Certo ou errado? Errado. Conforme o artigo 13, parágrafo 2º, os candidatos aprovados em concurso para o quadro de oficiais de saúde devem realizar um estágio não inferior a 90 dias antes de serem nomeados no posto de primeiro-tenente PM. O preenchimento da graduação de soldado ocorre exclusivamente por promoção. Certo ou errado? Errado. De acordo com o artigo 15, inciso 1, o ingresso na graduação de soldado ocorre por concurso público, ao contrário das demais graduações, que são preenchidas por promoção. Os candidatos selecionados para o curso de formação de soldado ingressam na Polícia Militar como alunos pelo período de duração do curso. Certo ou errado? Certo.
Conforme o artigo 16, os candidatos aprovados no concurso público para o cargo de formação de soldado ingressam na Polícia Militar como alunos pelo período correspondente à duração do curso. A hierarquia e a disciplina não são consideradas as bases institucionais da Polícia Militar. Certo ou errado? Errado. O artigo 17 estabelece que a hierarquia e a disciplina são as bases institucionais da Polícia Militar, sendo que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, observada a subordinação entre postos e graduações. Certo ou errado? Certo. Conforme o artigo 17, parágrafo 1º, a hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, observadas a subordinação em diversos postos e graduações que constituem a carreira militar. O respeito à hierarquia militar se manifesta apenas através do cumprimento de ordens superiores, certo ou errado. Errado. De acordo com o artigo 17, parágrafo 1º, inciso 2, o respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência da autoridade, não se limitando ao simples cumprimento de ordens. A disciplina consiste na rigorosa observância e acatamento integral às leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam a Polícia Militar. Certo ou errado? Certo. O artigo 17, parágrafo 2º, define a disciplina como a rigorosa observância e o acatamento integral às leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar. A disciplina e o respeito à hierarquia não precisam ser mantidos entre militares reformados. Certo ou errado? Errado. Conforme o artigo 17, parágrafo 3º, a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias, entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Os círculos hierárquicos têm a finalidade de garantir o respeito incondicional entre militares de diferentes categorias, certo ou errado. Errado. O artigo 18 estabelece que os círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem, sem prejuízo do respeito mútuo. Os círculos hierárquicos na Polícia Militar são âmbitos de convivência apenas entre militares de diferentes categorias, certo ou errado? Errado. O artigo 18 estabelece que os círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre militares da mesma categoria, não entre categorias diferentes. O círculo de oficiais superiores inclui as patentes de coronel, tenente-coronel e major. Certo ou errado?
Certo! Conforme a tabela do artigo 19, o círculo de oficiais superiores inclui os oficiais de maior patente: coronel, tenente-coronel e major. Os aspirantes a oficial e os cadetes fazem parte do círculo de oficiais subalternos. Certo ou errado? Errado. De acordo com a tabela do artigo 19, os aspirantes a oficial e os cadetes pertencem ao círculo de praças especiais e apenas frequentam o círculo de oficiais subalternos. Os subtenentes e sargentos fazem parte do círculo de praças especiais. Certo ou errado? Errado. Conforme a tabela do artigo 19, os subtenentes e sargentos fazem parte do círculo de praças e não do círculo de praças especiais. Os cabos e soldados pertencem ao círculo de praças. Certo ou errado? Certo. De acordo com a tabela do artigo 19, os cabos e soldados pertencem ao círculo de praças. Os alunos do curso de formação de sargentos têm acesso ao círculo de subtenentes e sargentos apenas em reuniões sociais. Certo ou errado? Certo. Conforme a tabela do artigo 19, os alunos do curso de formação de sargentos podem ter acesso ao círculo de subtenentes e sargentos excepcionalmente ou em reuniões sociais. Errado. De acordo com a tabela do artigo 19, os alunos do curso de formação de cabos e soldados frequentam o círculo de cabos e soldados, e não o de subtenentes e sargentos. O posto é o grau hierárquico da praça, conferido por ato do comandante-geral da Polícia Militar. Certo ou errado? Errado. O artigo 19, parágrafo 1º, estabelece que o posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por decreto do governador do estado e confirmado em carta patente. Os aspirantes a oficial e os cadetes são denominados praças especiais. Certo ou errado? Certo. De acordo com o artigo 19, parágrafo 3º, os aspirantes a oficial e os cadetes são considerados praças especiais. Os militares da reserva remunerada ou reformados podem utilizar seu posto ou graduação sem precisar mencionar sua condição. Certo ou errado? Errado. O artigo 19, parágrafo 6º, determina que sempre que o militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá mencioná-lo junto com sua situação. A precedência hierárquica é determinada exclusivamente pelo posto ou graduação. Certo ou errado? Errado. Conforme o artigo 20, a precedência hierárquica é regulada tanto pelo posto ou graduação quanto pela antiguidade no posto ou graduação,
salvo quando houver precedência funcional estabelecida em lei. Em igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Certo ou errado? Certo. O artigo 21, parágrafo 3º, estabelece que, em igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. A antiguidade no posto ou graduação é determinada apenas pela data de promoção. Certo ou errado? Errado. De acordo com o artigo 21, a antiguidade no posto ou graduação é regulada pela data de promoção, pela precedência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, pela data de ingresso na corporação e pela data de nascimento. Os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores a todas as demais praças. Certo ou errado? Certo. Conforme o artigo 22, inciso 1, os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores às demais praças. Os cadetes são hierarquicamente superiores aos subtenentes. Certo ou errado? Certo. O artigo 22, inciso 2, determina que os cadetes são hierarquicamente superiores aos subtenentes. A Polícia Militar do Maranhão mantém um registro de todos os dados referentes apenas ao pessoal da ativa. Certo ou errado? Errado. O artigo 23 estabelece que a Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao pessoal da ativa e da reserva remunerada. Os cadetes são declarados aspirantes a oficial pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Maranhão. Certo ou errado? Certo. De acordo com o artigo 24, os cadetes são declarados aspirantes a oficial pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Maranhão. O cargo policial militar pode ser exercido por qualquer servidor público estadual, desde que tenha formação adequada. Certo ou errado? O provimento de cargo policial militar ocorre por ato de nomeação do governador do estado. Certo ou errado? Certo. Conforme o artigo 26, o provimento de cargo policial militar será por ato de nomeação do governador do estado. O cargo policial militar é considerado vago apenas quando um policial militar é exonerado ou dispensado. Certo ou errado? Errado. O artigo 27 estabelece que o cargo policial militar é considerado vago desde sua criação até que um policial militar tome posse ou quando o ocupante o deixe por exoneração, dispensa, falecimento, extravio ou deserção. O exercício das atividades inerentes ao cargo policial militar é chamado de função policial militar. Certo ou errado?
Certo. Conforme o artigo 28, função policial militar é o exercício das atividades e obrigações inerentes ao cargo policial militar. O comandante-geral da Polícia Militar será escolhido livremente pelo governador do Estado, sem restrição de critérios. Certo ou errado? Errado. O artigo 31 estabelece que o comandante-geral da Polícia Militar será nomeado pelo governador do Estado, mas deve ser escolhido dentre oficiais da ativa do último posto do quadro de combatentes, obedecendo à legislação federal. O chefe do Estado-Maior da Polícia Militar deve ser um coronel QOPM da ativa da corporação. Certo ou errado? Certo. De acordo com o artigo 32, o cargo de chefe do Estado-Maior e o cargo de subchefe do Estado-Maior serão exercidos obrigatoriamente por coronéis COPM da ativa da corporação, nomeados pelo governador do Estado. A função de um policial militar pode ser exercida interinamente por outro militar, mesmo que este não satisfaça todos os requisitos do cargo. Certo ou errado? Certo. Conforme o artigo 33, inciso 2, um militar pode ocupar um cargo policial militar interinamente, sem satisfazer todos os requisitos exigidos para o cargo efetivo. Na falta de militar qualificado para determinada função, poderá ser designado para o exercício da mesma um militar de posto ou graduação inferior. Certo ou errado? Certo. De acordo com o artigo 34, caso não haja militar qualificado para uma função, poderá ser designado outro militar de posto ou graduação inferior, desde que respeitada a precedência hierárquica. Policiais militares colocados à disposição de órgãos de inteligência de outras polícias militares não são considerados no exercício de função policial militar. Certo ou errado? Errado. O artigo 35, inciso 4, a linha D, estabelece que os policiais militares colocados à disposição de órgãos de inteligência de outras polícias militares são considerados no exercício de função policial militar. Os policiais militares da ativa podem ser nomeados ou designados para funções de interesse policial militar, incluindo assessoria militar do governador. Certo ou errado? Certo. O artigo 36, inciso 1, estabelece que são considerados no exercício de função policial militar os militares da ativa nomeados ou designados para a assessoria militar do governador. Os policiais militares da ativa podem ser designados para o Tribunal Regional Eleitoral sem prejuízo de sua função policial militar. Certo ou errado? Certo. De acordo com o artigo 36, inciso 11, os policiais militares da ativa nomeados ou designados para o Tribunal Regional Eleitoral são considerados no exercício de função policial militar. Os policiais militares podem ser nomeados ou designados para qualquer órgão público, sem restrição de vagas. Certo ou errado? Errado.
Conforme o artigo 36, parágrafo 1º, os policiais militares da ativa só podem ser nomeados ou designados para os órgãos especificados nos incisos 1 ao 5 deste artigo, conforme as vagas previstas para o pessoal PM nos quadros de organização dos respectivos órgãos. Agora, para garantir que você realmente absorveu o conteúdo, você deve continuar revisando o conteúdo pelo aplicativo do Anki, pelo método de repetições passado, que vai ajudar você a fixar as informações de maneira eficiente e garantir que o conteúdo fique na memória de longo prazo. Como que você faz isso? É muito simples, acessar nosso site, que está no QR Code, e aqui a gente vai mostrar como que você pode baixar o aplicativo e todos os flashcards, por meio de um vídeo muito simples aqui que você vai ver, você vai aprender rapidinho. Se você gostou da nossa aula, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais dicas como essa.